Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus Olá, a Voz da Profecia está no ar e é sempre bom estar aqui com você. Hoje, por sinal, é um dia muito especial, porque nós estamos iniciando a segunda edição da série Gente como a Gente. São mensagens bíblicas baseadas em personagens bíblicos, homens e mulheres citados nas Sagradas Escrituras, que de alguma maneira nos ensinam, seja pelo exemplo ou por contraste. Já entendeu, não é? Porque na Bíblia a gente vê não apenas acertos, mas também erros, e tudo tem como propósito nos ensinar, para que a gente aprenda alguma coisa. E como eu disse, se você não aprende pelo bom exemplo, tentando imitar, você aprende pelo contraste, um exemplo ruim que você deve evitar. Mas o fato é que a gente sempre aprende quando a gente quer, não é? Quando nós temos o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus, seja como inspiração para imitar ou como advertência para evitar. Deus está sempre procurando nos ensinar por um caminho seguro. E assim nós vamos hoje, como eu disse, estamos hoje iniciando a série, a segunda edição da série Gente como a Gente. Alguém até me perguntou quantos programas serão nessa nova edição. Eu realmente ainda não sei, mas na primeira edição nós tivemos 40 programas. Eu penso que dessa vez talvez teremos um pouco menos ou um pouco mais. Deixa fluir, deixa Deus conduzir, tudo vai dar certinho. Porque quando o Senhor está no comando, Ele conduz as coisas e Deus sempre conduz para melhor. Eu agradeço muito a você pelo carinho de sua audiência, você que está sempre com a gente aqui, ou quem sabe alguém que está nos assistindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vamos formar aqui, diante da palavra de Deus, uma amizade sólida e verdadeira, e eu agradeço tanto ao Senhor, porque eu encontro gente por aí, pelo Brasil e pelo mundo, que me trata como se eu fosse um velho amigo, não amigo velho, um velho amigo. E pessoas, muitas delas que eu vejo assim pela primeira vez, mas que já me tratam assim com tanta amizade, porque eu tenho a imerecida honra de entrar na casa dessas pessoas queridas e compartilhar com elas o Evangelho aqui através da Novo Tempo, seja pela TV, pelo rádio, pela internet. Então, muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por sua amizade sincera. Eu aproveito e peço, como sempre, quando você se lembrar, ore por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei e por todos que trabalham aqui no Ministério da Rede Novo Tempo, para que nós sigamos cumprindo nossa missão da forma mais efetiva possível. E quando eu falo de forma efetiva, eu quero dizer de maneira que glorifique nosso Deus, que fortaleça o seu povo e que nós também consigamos alcançar novas pessoas para o reino de Deus. Muito bem, e eu tenho um presente para você, que eu vou lhe apresentar agora. Eu não sei se você já teve contato com esta revista maravilhosa, a revista Esperança, Eu Creio. Esse material foi preparado aqui na Escola Bíblica da Rede Novo Tempo,
com a intenção clara de abençoar você com o conhecimento da Santa Bíblia, a Palavra de Deus. Através da revista você poderá se aprofundar no conhecimento do Evangelho e fortalecer a sua fé. Essa revista aqui é composta por 15 guias, 15 estudos, temas diversos, diferentes temas, e detalhados com abordagem assim, essenciais daquilo que a Palavra de Deus nos apresenta. Eu posso lhe mostrar, por exemplo, o estudo que está aqui na página 7. A Bíblia é exatamente o guia número 1, a Bíblia. E a questão é, a Bíblia é a resposta às incertezas da vida. Você, ao receber esta revista e você estudar esse tema, você vai ver como que você será abençoado para você compreender por que nós, cristãos, consideramos a Bíblia como palavra de Deus e fazemos dela nossa regra de fé e prática. Quais são as razões que nós temos para confiar que a Bíblia de fato é um livro inspirado por Deus? Ainda que tenha sido escrita por homens, a sua origem é divina. Peça a revista Esperança, Eu Creio, e a gente manda para você gratuitamente. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bem? Liga, fala com a nossa equipe. Outra possibilidade é você mandar mensagem pelo WhatsApp, número 12982444449. É claro que essa revista chega de forma gratuita para você, mas isso aqui tem custo, não é? Para produzir, para imprimir, para enviar. Porém, você não vai pagar absolutamente nada, porque os nossos queridos Anjos da Esperança já pagaram essa conta para você. Os Anjos da Esperança são pessoas voluntárias, milhares e milhares, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que contribuem financeiramente para que a Novo Tempo possa existir, possa crescer, se expandir e enviar, por exemplo, materiais como esse para você gratuitamente. Uma palavra de gratidão aos nossos queridos Anjos da Esperança. Ok? É hora de música. O Quarteto Arautos do Rei vai agora cantar um salmo para louvar a Deus e você se deleitar. Ouça aí, Arautos do Rei cantando Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Me faz repousar em pastos verdejantes, junto às águas me leva, refrigera minha alma, faz-me andar na justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da morte, não teria temor, pois eu sei que estás comigo.
meu cálice transborda. Certamente a justiça, certamente a bondade seguir-me-ão todos os dias e habitarei para sempre na casa do meu Senhor. Bendito o pastor que acompanha sempre os seus filhinhos. Esse é um pastor fiel que jamais abandona as suas ovelhas. Ele está sempre com a gente. Como diz Davi, ainda que eu desça ou que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O bom pastor está comigo, o bom pastor está com você. Ainda que nós sejamos umas ovelhinhas difíceis, não é? Ai, ai. Umas ovelhinhas rebeldes, ingratas, que vacilam muitas vezes, mas ainda bem que o pastor é paciente, é bondoso, é amoroso. Glórias ao nosso bom pastor. E a gente também tem que aprender, não é? Não dá para ser ovelha rebelde, atrapalhada, que só vacila o tempo todo. Vamos pedir ao bom pastor que nos dê sabedoria para que nós possamos crescer em nossa experiência cristã, em nossa caminhada com Ele. Esse que deu a sua vida por você, Ele merece sua gratidão, sua lealdade, sua fidelidade. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que nós possamos crescer, amadurecer, desenvolver a nossa fé, para que assim nós possamos dar alegrias àquele que sofreu tanto por você e por mim. Mas eu sei que, mesmo que a gente faça o nosso melhor, será sempre limitado, porque mesmo boas obras que nós fazemos estão manchadas por nossa natureza, que é muitas vezes egoísta, orgulhosa e vaidosa, enfim. Louvado seja o bom pastor e que ele tenha sempre compaixão dessas ovelhas difíceis. Eu gostaria de dizer para você que tenho a honra de todos os dias apresentar uma pequena mensagem bíblica num projeto lindo daqui da web da Novo Tempo chamado Este Dia com Deus. Se você desejar receber essas mensagens bíblicas diárias, que são curtinhas, de cerca de 5 minutos no máximo, se você desejar receber essas mensagens bíblicas, é só você entrar nesse site, novotempo.com/este dia com Deus. Você vê aí na sua tela, novotempo.com/este dia com Deus. E aí você vai se cadastrar para receber direto da Novo Tempo essas mensagens bíblicas diárias. E você pode também, é claro, caso você queira, compartilhar com muitos amigos. São simples, mas são feitas com muito carinho para que você possa todos os dias ter esse contato com a palavra de Deus e ser abençoado. Hora de nós termos intervalo, mas eu já volto para, como eu disse há pouco, nós iniciarmos o primeiro tema bíblico da segunda edição da série Gente Como a Gente. Fica aí, eu já volto. Eu acho linda essa resposta de Ana, tão educada, tão paciente, tão humilde, tão bondosa. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Estamos juntos, já voltei. Este é o programa A Voz da Profecia, aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E nesse momento do programa, nós sempre oramos, pedindo a direção de Deus
para a reflexão bíblica que nós faremos. Então, se você puder, pense em Deus comigo agora e vamos orar. Pai querido, precisamos tanto da Tua ajuda, Senhor. Como é bom ouvir Tua voz, sentir o Teu Espírito nos guiando, alimentando nossa mente e nosso coração com a Tua palavra, e por isso nós te pedimos, cumpre, Senhor, Teu propósito, realiza a Tua obra em nossa vida e ajuda-nos agora a termos compreensão clara da Tua palavra, da mensagem que tens para nós nessa hora. Eu peço com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já viu o título aí da nossa reflexão de hoje? Uma mulher de oração e atitude. Quem foi essa mulher? Ana, a mãe do profeta, sacerdote e juiz, Samuel. Interessante que o primeiro livro de Samuel, ele é incrível, ele é repleto de ação, de batalhas, de heróis, romance, decepção, intrigas, traição. É o ser humano sendo mostrado do jeito que é na vida real. 3 personagens, eles se destacam no livro: o profeta Samuel e os reis Saul e Davi. O primeiro livro de Samuel, interessante, ele não começa com Samuel, mas exatamente com uma mulher angustiada, que leva a sua dor a Deus em oração. Nesse tempo, os israelitas viviam um período crítico da sua história. Já tinham se passado mais de 200 anos da morte de Josué, o último grande líder da nação. Israel estava vivendo o chamado tempo dos juízes, caracterizado por incertezas, por insegurança, apostasia, guerras, morte, um tempo terrível. Nessa época, a nação assim não tinha uma unidade nacional. Eram 12 tribos que tinham uma certa independência e as tribos não se entendiam. Os vizinhos inimigos, eles se aproveitavam dessa situação de divisão interna e eles oprimiam os israelitas. Até a liderança religiosa no período dos juízes era fraca e omissa. Havia caos social, político, moral e religioso. No entanto, é claro, apesar da apostasia, e quando a gente fala de apostasia, a gente está se referindo ao abandono da fé. Apesar de toda essa apostasia que reinava, um remanescente fiel a Deus permanecia, e é evidente que o Senhor conhecia muito bem o seu remanescente fiel, os fiéis que ainda existiam em Israel no tempo dos juízes. No Salmo 1, verso 6, está escrito assim: o Senhor conhece o caminho dos justos. E Paulo afirma na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 19, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Oh, sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Vamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e a partir também do primeiro verso. Tudo aqui no comecinho. Eu disse primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Eu vou ler inicialmente os versos de 1 a 3. Está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Elcana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló,
onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Portanto, o relato está aqui mencionando um casal temente a Deus. Eles se chamavam Elcana e Ana. Olha que interessante. Elcana, o nome do marido. Ana, a esposa. Até parece que nasceram um para o outro, não é? Elcana e Ana. Seria tipo assim, Luciano e Luciana. Márcio e Márcia. E eu até me lembro aqui que conheci um casal lá em Porto Alegre, o nome dele Romildo e ela Romilda. Eu aproveito e mando um abraço para eles. Assim também Elcana e Ana. Parece que nasceram um para o outro. O texto diz que ele era um homem rico, influente e dedicado a Deus. E Ana era uma mulher meiga, piedosa, fervorosa. Porém, diz a Bíblia, ela era estéril. E isso era um grande problema, porque ter filhos era uma bênção desejada por todo o casal hebreu. No entanto, uma mulher estéril era vista como sendo desfavorecida ou até punida por Deus. É evidente que essa é uma ideia absurda, porém esse pensamento prevalecia naqueles dias e naquela cultura. Diante dessa realidade, pelo desejo de perpetuar seu nome e seguindo o exemplo de outros homens, apesar de Elcana ser um homem temente a Deus, ele tomou uma decisão infeliz. Ele se casou com uma segunda mulher. Ter uma esposa já é difícil, imagine duas. Não é? É ou não é? Casamento só com uma esposa já não é fácil, imagine com duas, não é? Você, mulher casada com um marido, esse homem já lhe dá tanto trabalho, imagine se você tivesse dois maridos. Mas o fato é que Elcana, como eu disse, seguindo o conselho e o exemplo de outros homens, apesar de ser um homem temente a Deus, ele fez o que não devia fazer. Ele contraiu um segundo casamento, uma segunda esposa. O texto nos mostrou aqui, onde eu li, exatamente assim, um homem com duas esposas, algo fora do plano divino. Você sabe que para Adão, o primeiro homem criado, Deus criou apenas uma mulher, uma esposa. Gênesis 2, verso 24, Deus disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, não às suas mulheres, tornando-se os dois uma só carne. Todo desvio do plano divino traz consequências infelizes. Você não tenha dúvida quanto a isso. Lamentavelmente, Elcana se desviou do plano de Deus, seguindo o costume da sua época. E agora eu quero ler a partir do verso 4. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versos 4 a 8, está escrito assim: no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Elcana se achava, não é? Será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Eu acho curioso quando a narrativa diz que Elcana, durante a comemoração religiosa, dava uma porção dobrada do alimento para Ana. Fica claro que o seu objetivo era consolá-la.
e demonstrar que ele a amava, mesmo sendo estéril. No entanto, a outra mulher, chamada Penina, a segunda esposa, ela ficava enciumada por esse cuidado de Elcana com Ana. Então, pelo fato dela se achar favorecida por Deus, porque tinha filhos, enquanto Ana não tinha filhos, e Penina considerava Ana como estando sob o desagrado de Deus. Penina era uma mulher irritante, de acordo com o texto aqui. Ela provocava Ana de forma constante e excessiva até fazê-la chorar. Era uma pedra no sapato de Ana, ou, usando aqui a linguagem de Paulo, no outro contexto, é claro, eu poderia dizer que Penina era um mensageiro de Satanás, só para incomodar Ana, para fazê-la sofrer. O propósito dela era irritar a primeira esposa de Elcana, um propósito diabólico, não é? Tem gente assim, conhece alguém assim? Que sente prazer em fazer essa obra diabólica? Sem dúvida, isso é um prazer satânico. Bom, e o marido, cheio de boas intenções, talvez até com certo sentimento de culpa por ter contraído um segundo casamento, ele procura consolar a esposa e ele diz: ora, Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Quer saber de uma? Se não sabe consolar, se não sabe o que dizer, é melhor ficar calado e não falar nada, não é? Melhor não dizer do que falar bobagem. Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ora, marido é marido e filho é filho. Marido não substitui filho e filho não substitui marido. Cada um tem o seu valor, tem o seu lugar, tem a sua importância. Vamos avançar na história bíblica. Aqui, 1 Samuel, capítulo 1. Agora eu leio os versos 9 a 11. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Quando Ana estava em Siló, nesse momento anual de adoração a Deus, então você viu aqui, a Bíblia diz que Ana se levanta e ela vai ao templo com a intenção de orar. Eu gosto disso. Quando a palavra de Deus diz que Ana se levantou e foi para o templo orar, e ela ora e chora, mas ora que melhora. Você e eu precisamos aprender a transformar nossas lágrimas em oração, e Deus, sem dúvida, Ele é capaz de transformar nossa angústia em paz, nossa ansiedade em esperança. Ana é uma mulher de oração e de atitude, um exemplo de oração honesta, sincera. Aqui em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, os termos orar e adorar são mencionados 8 vezes. Ela foi ao templo e orou com fervor. É claro que a gente pode orar em todo e qualquer lugar, mas é muito especial quando nós vamos ao templo. Por isso eu lhe aconselho com toda sinceridade, vá ao templo. Não faça como alguns que estão abandonando essa boa prática, mas, claro, a gente sempre tem que ir ao templo para adorar, não apenas para cumprir uma agenda religiosa, uma atividade habitual ou uma cerimônia formal. Só existe adoração se há conexão. Não basta ir ao templo ou ir à igreja, é preciso buscar a Deus.
conectar-se com Deus por meio da oração, do louvor, do estudo da palavra. Isso é adorar. E o Senhor promete que se nós o adorarmos com sinceridade, Ele ouve a nossa voz e Ele atende o nosso clamor. E Ana fez um voto a Deus. Você viu aqui? Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor por todos os dias da sua vida. Aí eu fico pensando, seria isso uma chantagem? Uma barganha, não é? Um negócio que ela estava tentando fazer com Deus? Claro que não. Até porque quem faz um negócio quer se beneficiar, sem nenhum altruísmo. Observe que ela se compromete com o Senhor. Ela diz a Deus que o seu filho seria dedicado a Ele por toda a vida. Nós precisamos refletir e ponderar qual tem sido nossa motivação para buscarmos a Deus. Você sabe que há um risco de nós termos uma relação, um relacionamento meramente, eu diria assim, comercial com Deus. Muitas vezes nós queremos usá-lo ou tentamos usá-lo para o nosso benefício, sem compromisso com seu reino, com sua obra e com sua vontade. Ana faz um voto sincero ao Senhor e ela se dispõe a dedicar o filhinho que Deus lhe daria para ser um servo de Deus. E olha só na sequência da história. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, agora dos versos 12 a 14, está escrito: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Uau! Impressionante. Além da tristeza de ser estéril, do marido ter se casado com uma outra, com uma segunda esposa, além das provocações da rival, uma mulher irritante, além da dificuldade do esposo de compreender sua dor, Ana ainda teve que enfrentar o julgamento precipitado e infeliz do sacerdote Eli. Às vezes parece que o mundo inteiro conspira contra a gente, não é? Às vezes parece que tudo está contra a gente. Esse é o mundo real no qual todos nós vivemos. Mas sabe o que conforta nessa história? É pensar que enquanto Eli só via os lábios de Ana que se moviam, Deus via o coração dela. Aliás, anos depois, Deus dirá isso a Samuel, o filho que Ana iria gerar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, Deus diz assim para Samuel, que nessa época já era um profeta, um sacerdote e juiz em Israel. Deus disse assim: Samuel, o Senhor não vê como vê o homem, como vê o ser humano, porque o ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. É assim. Enquanto o profeta, aliás, o sacerdote Eli, julga de maneira precipitada Ana, imagina que ela está bêbada, Deus via o coração dessa mulher sincera e sabia que ela estava ali em prantos, derramando sua alma perante o Senhor. E olha só na sequência. Agora capítulo 1, versos 15 e 16. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim,
até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Que resposta! A resposta de uma mulher humilde, educada, paciente, respeitosa. Enquanto o sacerdote ali, de maneira precipitada, a condena, a critica como se estivesse bêbada, a resposta de Ana é essa: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada e atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte, mas eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não pense que eu sou uma mulher ímpia. É grande a minha ansiedade e a minha aflição. Talvez eu esteja falando agora para alguém que vive uma situação parecida. Estou falando agora para alguém que tem sido provocado ou provocada. Você é uma pessoa que tem sido incompreendida, julgada, seja em casa, talvez por alguém da sua própria família, ou no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos, seus vizinhos, ou quem sabe até você se sente uma pessoa incompreendida, julgada e desprezada na sua própria comunidade religiosa, na sua igreja. Posso lhe dar um conselho? Pague o mal com o bem. E por que o cristão paga o mal com o bem? Porque cada um dá o que tem. E por uma outra razão também, é que a vingança, diz a Bíblia, pertence ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 19. Eu acho linda essa resposta de Ana, tão educada, tão paciente, tão humilde, tão bondosa. Agora veja a reação do sacerdote Eli. Versos 17 e 18, está escrito assim: Então Eli disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. O sacerdote ali, compreendendo que ele havia cometido um erro ao julgar e condenar Ana, ele diz essas palavras: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E me encanta a reação de Ana, ela diz assim: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. E veja, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Ela recebeu o abraço da fé. Esse abraço consola e acalma, produz paz e esperança. Ainda que não tivesse recebido a bênção como desejava, só o fato de ter passado tempo na presença de Deus e ter recebido uma palavra que ela entendeu vir de Deus, já foi uma bênção para ela. Alguém disse: a oração tranquiliza o nosso coração, fortalece as nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. A oração fortalece nosso coração, traz paz. Aliás, a oração tranquiliza nosso coração, fortalece nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. Adorar a Deus nos conforta e nos transforma. Deus seja louvado por isso. Então, adore sempre ao Senhor, seja no templo com seus irmãos, com sua comunidade religiosa, seja em casa, mas adore sempre ao Senhor. A narrativa aqui do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel prossegue, dizendo que Elcana e Ana voltaram para casa, e sabe o que aconteceu? Ana engravidou e nasceu Samuel. Depois que Samuel foi desmamado, ele foi levado para viver e servir no templo. Ao entregá-lo ao sacerdote Eli, Ana disse assim: era por esse menino
que eu orava, agora eu o entrego ao Senhor. Uma mulher de oração e de atitude. Era por esse menino que eu orava, mas agora eu entrego ao Senhor. Eu estou aqui para cumprir o voto que eu fiz na presença do Senhor. É assim mesmo, você e eu também devemos entregar nossos filhos ao Senhor, porque os filhos são herança do Senhor, como está escrito no Salmo 127, e o nosso objetivo deve ser conduzi-los para Deus. E aí, se você avança para o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, então você vai ver aqui um cântico de louvor e gratidão de Ana, de um coração angustiado em oração para um coração feliz, que se alegra em Deus. Nosso Deus sabe transformar a tristeza em alegria. Ele é hábil para transformar lágrimas em sorrisos, derrotas em vitórias. E o capítulo 2 de 1 Samuel segue dizendo que todo ano Ana ia visitar Samuel, seu filhinho, que estava servindo lá no templo, e ela levava uma roupa nova para o filho, feita por ela mesma. Eu creio que enquanto suas mãos confeccionavam aquela roupa, Ana orava, não pedindo a Deus riquezas e glórias para o seu filho, riquezas materiais e glórias mundanas, mas a oração de Ana era que ele fosse puro, nobre, verdadeiro, que vivesse para honrar a Deus e abençoar os seus semelhantes. E olha aqui, você quer saber mais? Deus deu a Ana mais 3 filhos e 2 filhas. Lembra que ela pediu um e ganhou 6. E aquele que ela dedicou ao Senhor, o primeiro filho, Samuel, tornou-se profeta, sacerdote e juiz. Um dos homens mais notáveis de toda a história milenar de Israel. Samuel não foi somente a resposta de Deus para Ana, mas a resposta de Deus para Israel. Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Oh, bendito Deus! Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou mesmo pensa. Como eu disse, Ana pediu a Deus um filho, Deus lhe deu 6. E esse primeiro filho que ela dedicou ao Senhor não foi apenas a resposta de Deus para Ana, mas a resposta de Deus para Israel, porque o filho de Ana tornou-se sacerdote, juiz e profeta. Você e eu precisamos nos entregar completamente ao Senhor e confiar que Ele está cuidando da gente. É verdade que muitas vezes Deus não nos responde como respondeu a Ana, de forma imediata, do jeito que ela queria e até além do que ela desejou e pediu. Às vezes Deus também diz não. Às vezes a resposta de Deus é contrária àquilo que nós desejamos. Ou quem sabe a resposta de Deus não vem logo de imediato, é como se Deus dissesse, espera. Mas todas as respostas de Deus, seja sim e atende de imediato, como você pediu até mais do que você queria, seja não, nega seu pedido, ou seja, espera e atende você depois, todas as respostas de Deus, independentemente de quais sejam, elas têm um único propósito, nos abençoar. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. O Senhor enxerga o fim desde o princípio e nunca se esqueça também disso. Mais do que nos fazer prosperar nesse mundo, Deus quer nos fazer chegar à eternidade. Deus quer nos dar salvação. Se para alcançarmos a salvação eterna, nós tivermos que passar por adversidades aqui
sofrimentos, perdas, tristezas e frustrações, Deus permitirá que nós passemos por tudo isso, porque o objetivo maior dele é nos levar para a eternidade. Até porque o que Ele tem preparado para nós no futuro é infinitamente melhor do que o melhor que Ele poderia nos dar no presente, nesse mundo caótico e marcado pelo mal. Deus abençoe. Faça como Ana. Seja você uma mulher ou seja você um homem, mas seja uma pessoa de oração e de atitude. E assim os sonhos e planos de Deus se realizarão na sua vida até a sua vitória completa, quando a eternidade começar para os filhos de Deus. O Quarteto Arautos do Rei agora vai cantar. Eu quero pedir você para prestar atenção a essa canção que será apresentada. Ouça agora, Arautos do Rei, Por Tudo Que Tu És. Sob tua palavra o universo inteiro se formou. Planetas, sóis, estrelas, luas incontáveis. Formaste o homem e a mulher dentro de um jardim. E ao pecarem descobriram teu perdão. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, eis a razão maior e que me faz cantar por tudo que tu és. Conforme o plano eterno feito desde a criação, teu Filho amado prometeste enviar. Cristo por ti, por mim sofreu até a morte. Morreu na cruz, sublime amor salvou o pecador. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Oh Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Oh Senhor, te louvo pelo que tu és. Essa é a única razão pra eu cantar, por isso eu te louvo por tudo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Oh Senhor, te louvo pelo que tu és. Esta é a única razão pra eu cantar por tudo que tu és, por tudo que tu és, tu és. Vamos louvar ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação. Aconteça o que acontecer, responda a Deus como desejar responder às nossas orações, seja com sim, seja com não, seja com espera, seja como for, vamos sempre glorificar e louvar o nome do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. O Senhor já deu provas suficientes para que eu e você creiamos que Ele tem todo o poder, Ele ouve nossa prece, Ele quer sempre o nosso melhor.
Ele está enxergando lá na frente para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa salvação eterna. Por isso eu lhe digo, em toda e qualquer circunstância, faça isso. Louve o nome do Senhor. E eu quero terminar com algumas palavras de Ana, no seu cântico de louvor a Deus, que estão aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Vou ler inicialmente os versos 1 e 2, está escrito: Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. E agora no verso 4, o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Verso 7, o Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Vale a pena confiar sempre no Senhor. Vale a pena humilhar-se na presença do Senhor, porque aqueles que diante de Deus são humildes, por Deus são exaltados. Os soberbos, arrogantes, orgulhosos, está escrito, são abatidos, mas aos humildes o Senhor concede a sua graça. Aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. Humilhe-se na presença do Senhor. Faça como Ana, leve suas tristezas, suas angústias, suas perplexidades, frustrações, temores, dúvidas, leve ao Senhor, derrame sua alma perante Ele, clame por sua graça e misericórdia e confie. Deus ouve sua oração, Deus atende o seu clamor, Ele é real e Ele é fiel. Não tenha receio, que Deus nos abençoe. Que você e eu sejamos como Ana, pessoas de oração e de atitude. Deus quer ver gente assim, o mundo precisa ver gente assim. Através do nosso exemplo de submissão a Deus e a sua palavra, de obediência, de humildade, então nós testemunhamos para os nossos semelhantes de que o nosso Deus é real, porque na medida em que você se humilha na presença do Senhor, Ele lhe exalta, Ele lhe dá vitória, e as pessoas percebem que você, a despeito de passar por dificuldades, é uma pessoa abençoada por Deus, e como disse Jesus, os outros então veem nossas boas obras, nossa vida de retidão, de humildade e de vitória no Senhor. Eles veem nossas boas obras e glorificam nosso Pai que está nos céus. Deus lhe abençoe. Vamos para frente. Vamos ser inspirados por esse exemplo de Ana e vamos viver em oração e buscando sempre fazer aquilo que seja de acordo com a vontade do nosso Senhor. Posso orar com você agora? Vamos pensar juntos em Deus. Pai querido, te damos glória, Senhor, e louvamos o Teu nome, porque Tu és maravilhoso. Todo aquele que abre o coração com sinceridade e clama por Tua misericórdia é ouvido e atendido. E Tu nos atendes sempre de acordo com aquilo que é o melhor para nós. Por isso nós Te glorificamos, Senhor. Eu oro por todos que estão orando comigo agora, em especial por aqueles que estão mais necessitados, com a alma aflita e clamando por Tua compaixão. Ouve esses Teus filhinhos e filhinhas, Pai, eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Ele ouve, Ele atende, porque Ele é fiel. Deus lhe abençoe e, se o Senhor permitir, a gente se encontra na próxima semana, mas lembre-se, a voz é nossa, a palavra é de Deus. Um abraço, tchau.